Olá, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde para aqueles que estejam assistindo aí em mais uma transmissão aqui, mais um módulo da LAC Concursos. Para quem não se lembra, não conhece, aqui quem vos fala é o professor Silvio Soares, professor da LAC Concursos, que retorno mais uma vez aqui, né, a esse grande curso sobre o convite do nosso grande professor Luiz Antônio, para que a gente possa o quê, pessoal? Darmos continuidade aí aos módulos da disciplina de Direito do Consumidor. Uma disciplina muito tranquila, bacana e que hoje é bastante cobrada também nos nossos concursos públicos, né? Então estamos aqui para que a gente de alguma forma ou outra possa facilitar a compreensão de vocês sobre este conteúdo. E hoje eu reservei para vocês nesse módulo, pessoal, para que a gente trabalhe um pouquinho de forma bem tranquila sobre os direitos básicos do consumidor, né? O artigo 6º da Lei 8.078 de 1990, um tema muito focado aí em primeira fase de OAB, focados também em alguns concursos como primeira fase do Banco do Brasil, para alguns cargos, magistratura, defensoria, Ministério Público. Então é importante que a gente esteja antenado e que a gente guarde, pessoal, né, esses critérios simples e exigíveis hoje através do artigo 6º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas é claro, pessoal, que antes de nós adentrarmos ao conteúdo dos direitos básicos, eu queria simplesmente passar uma chavinha dentre os módulos já estudados aqui por vocês sobre a parte da conceituação estabelecida nas relações de consumo. Nós já trabalhamos elas em outros módulos, mas aqui, pessoal, eu gostaria já de aproveitar, né, esse início de novo módulo para a gente trazer esses apontamentos como uma orientação e indicação, uma complementação para que você também a carregue aí para o seu dia a dia, já acumulado aos outros módulos de conceituações que nós já trabalhamos aqui com vocês. Então eu lembro, pessoal, que nos outros módulos nós falamos um pouquinho sobre, né, os critérios conceituadores de consumidor e fornecedor. E findamos lá trabalhando os critérios básicos sobre fornecedor. Então, alguns pontos cumulativos que é importante que também vocês fixem para o seu dia a dia é o seguinte: na parte da conceituação de fornecedor, pessoal, além de todas as características já estudadas, é sempre bom observar que a responsabilização atribuída na relação ela vai ser solidária. Foi o que nós já trabalhamos e identificamos para você que ela surge através de um princípio, né? Princípio da solidariedade, onde todos que estiverem ali distribuindo este produto ou serviço participarão, certo, da reparação de um futuro dano que possa ocasionar ao consumidor. Então é aquela cadeia gigantesca, desde o fabricante até mesmo o fornecedor imediato, que é aquele que coloca o produto na prateleira, que divulga diretamente esse produto e entrega à mão do consumidor final, que são vocês, tá? Então isso é bastante importante, só a critério mesmo de fixação. Aqui o próprio artigo 7º, pessoal, que é um artigo bastante interessante, né? Artigo 6º e 7º aí, que vão trabalhar com a figura dos direitos básicos, ele traz um apontamento bastante importante diretamente no seu parágrafo único, falando o seguinte: tendo mais de um autor, a ofensa, no seu parágrafo único do artigo 7º, fala que todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então nada mais o CDC quis nos dizer, pessoal, que a responsabilidade solidária vai ser atribuída. Então não tem como, regra, quando o produto for identificado no vício, um problema, uma circunstância que torne aquele produto impróprio, inadequado para ser utilizado ou consumido, algum desses fornecedores possam sair da cadeia. Por quê? Pela cadeia de fornecimento, todos respondem solidariamente. Professor, mas medidas, né, mediações serão aplicadas entre eles? Pessoal, isto não é um problema do consumidor. O consumidor tanto pode acionar todos, quanto pode acionar somente um deles. Ah, professor, mas não é solidária? Sim, mas em muitos casos práticos, olha que interessante, nós falamos de uma solidariedade, beleza,
teremos lá uma complementação gigantesca, muitas vezes, de fornecedores, mas às vezes eu não consigo identificar todos, às vezes eu não consigo localizar todos. Imagine se a lei obrigasse que nós tivéssemos que colocar todos numa ação. Muitas vezes o consumidor ficaria no prejuízo, porque o consumidor não consegue localizar, na maioria dos casos, todos. Então por isso a legislação falou, tanto pode ser todos na solidariedade, como eu posso chamar um somente deste rol de fornecedores. Se eu chamo um, a lei atribui a este um o direito de regresso. O que é isso, professor? Aquele único que reparou o dano constituído, caberia o direito de produzir uma ação reparatória, pessoal, de regresso contra os outros fornecedores. Mas aí é eles com eles. Ou seja, aquele que foi acionado já reparou o dano que ele produziu ao consumidor, tá? Então isso é bastante importante, fixem isso para que vocês deixem de errar qualquer questão relacionada a essa situação. E por fim, nesta base, pessoal, que aqui estamos trabalhando sobre essas responsabilidades, é bom notarmos o que? Algumas excepcionalidades, algumas exceções. E aqui, pessoal, nós citamos uma exceção bastante importante falando o seguinte: comerciante por defeito do produto, responsabilidade subsidiária. É isso mesmo, pessoal, responsabilidade subsidiária. Artigo 12 e artigo 13 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então o que acontece? Em qualquer questão que possa vir a ser cobrado de vocês, independente do concurso que vocês aí estejam fazendo, pessoal, prestem bastante atenção. Se nós tivermos uma afirmativa indagando qual é a responsabilidade base ou qual é a responsabilidade regra do Código de Defesa do Consumidor, podem marcar de olho fechado. Responsabilidade objetiva e solidária. Perfeito. Mas, caso nós tenhamos alguma afirmativa perguntando de exceções, se elas são aplicáveis ou não, se elas existem ou não, tomem cuidado que elas existem, hoje previstas no artigo 12 e 13. Sempre que falarmos da figura de um defeito, que também iremos estudar em outros módulos, lembre-se que o defeito, quando constituído, gera uma subsidiariedade ao fornecedor. Então nós quebramos, pessoal, certo? A cadeia solidária e aplicaremos uma cadeia subsidiária. É isso mesmo. Então, quem que vai ficar lá na ponta? Qual que é aquele fornecedor que entrega o produto ao consumidor final? É o que nós chamamos de comerciante, não é verdade? É aquele mercadinho que está entregando ali o pacote de arroz para você, que está entregando a lata de extrato para você. Notem que ele não sai da responsabilidade, mas ele responde de forma subsidiária. Para quem é de outra área que não seja do direito, o que seria essa responsabilidade subsidiária? A responsabilidade subsidiária é aquela, pessoal, onde determinada pessoa não responde em primeiro momento. Ele fica aqui guardadinho. Ou seja, ele só poderá vir a ser responsabilizado quando esta primeira pessoa não for localizada, ou quando esta primeira pessoa comprovar que já não tem mais condições de arcar com a reparação daquele dano, como por exemplo uma insuficiência financeira. Aí sim eu vou aqui embaixo tocar em quem? Aquele responsável subsidiário. Então o próprio nome já diz, sub vem de abaixo. Então quando eu falo subsidiariedade, é como se fosse uma responsabilidade secundária. Bato na porta do primeiro, não achei, posso chegar à porta do segundo. Por isso, a subsidiariedade, tá? Esta excepcionalidade será aplicada em regra quando tratarmos de defeitos do produto, tá, galera? Defeitos, o que seria isso, professor? Para mim tudo é defeito, mas para o Código de Defesa do Consumidor é um pouquinho diferente. Eu quero que vocês fixem da seguinte forma, vocês que estão aí estudando, galera. Vício
é anomalias simples. Ou seja, quando o produto ele deixa de cumprir a sua função. Quando o produto, galera, ele deixa de funcionar. Então, se eu compro um celular, esse celular não aparece imagem no touchscreen, na tela dele. O que ele tem, professor? Em regra, ele terá um vício. Vício, mera anomalia, que torne este produto impróprio para ser consumido ou utilizado. Então o notebook quando não liga, pessoal, tem um vício. O celular quando não aparece a imagem na tela, tem um vício, certo? Agora, o que eu falei que eu tenho no quadro aqui como exceção? Eu falei que eu tenho no quadro como exceção as circunstâncias do defeito no produto. Então o que seria esse defeito, pessoal? O defeito, ele seria o que nós chamamos de vício qualificado. Então eu preciso ter este produto não funcionando, mas qualificado por uma outra característica. Qual seria? O defeito é quando esse produto que não funciona, ele, além de não cumprir com a sua função, com a sua característica criada, ele atinge a integridade física, a saúde ou a segurança do consumidor. É isso mesmo. O defeito, que também iremos estudar em outros módulos, nada mais é que o que nós chamamos de responsabilidade pelo fato. Ou seja, um acontecimento que ali vai ser produzido, que este produto ou serviço utilizado, ele vem a atingir a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então, como que eu vou diferenciar isso na prática, professor? Para eu lembrar que no defeito do produto, a responsabilidade do fornecedor imediato, que chamamos de comerciante, será subsidiária. Galera, lembra-se do mesmo exemplo que eu falei do celular? Comprei o celular. No momento que eu fui ligá-lo, professor, ele não acende a tela. Então ele tem ali um problema quanto à função que ele foi criado, né? Ele está com um vício, perfeito. Mas notem que o momento que ele não ligou a tela, que você apertou o botão Power, além de não ligar a tela, pum, ele explodiu na sua mão, desferindo aí alguns cortes e, consequentemente, uma queimadura de primeiro grau. Neste momento, pessoal, olha a qualificadora que eu tenho, né? O produto não funcionava, mas além de não funcionar, ele se estendeu o quê? A atingir a integridade física. Então, se ele atinge integridade física, saúde ou segurança, ele deixa de ser vício e torna-se um defeito. Então, o defeito, a responsabilidade pelo fato, é nada mais, nada menos que um acidente de consumo. Trouxe um acidente de consumo, deixo de lado o vício e ali teremos um defeito, uma responsabilidade pelo fato daquele produto. Tá, pessoal? Mas fiquem tranquilos, isso é simplesmente alguns apontamentos para que a gente tenha essa noção do que trabalhamos na parte conceitual nos módulos anteriores, tá? Então eu sempre gosto de trazer isso como um fechamento, na realidade, para que vocês possam carregar. Eles também são influenciáveis diretamente ao que nós iremos falar dos direitos básicos, então por isso que eu gosto sempre de deixá-lo ele aqui neste módulo dos direitos básicos do consumidor. Bacana, galera? Então vamos para frente, vamos para o tema hoje base que a gente vai estudar. Falaremos dos direitos básicos do consumidor, que hoje estão previstos no artigo 6º do nosso CDC. Mas é sempre bom alertarmos, pessoal, alguns pontos importantes de súmulas que o STJ nos traz. Aqui eu trouxe duas súmulas, né, pessoal? Diga-se de passagem, novas, dentro do Superior Tribunal de Justiça, que já foram cobradas em concursos, como o Banco do Brasil, que já foram cobrados em concursos como a magistratura, e é sempre bom que nós fiquemos antenados. Primeiro, da aplicação deste Código de Defesa do Consumidor, pessoal, né, aos serviços bancários. Porque se nós observarmos,
o artigo 3º, que conceitua o fornecedor, ele estabelece que ali os serviços prestados são todos os serviços, inclusive aqueles de natureza bancária, de natureza de crédito ou congêneres. Então, a instituição bancária está ali, pessoal, dentro do nosso CDC, dentro da relação de consumo. Mas é claro que, como já dito, a toda regra possui exceções. E aqui nós trouxemos algumas delas. Olha para você ver a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça do nosso STJ. Ela traz uma afirmativa seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Então a súmula 297, ela já deixa o quê, pessoal? Bastante claro, específico, objetivo a aplicabilidade do nosso CDC às instituições financeiras. Mas notem uma excepcionalidade que nós encontramos aqui na súmula 563, também do STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Então, olha que bacana, pessoal, e olha a pegadinha que a súmula 563 pode trazer nas suas vidas, pode trazer naquela questão da sua primeira fase. Então, olha que interessante. CDC é aplicável às instituições financeiras. CDC é aplicável às previdências de entidades abertas. Galera, então observem o seguinte. Lembra-se que existem algumas instituições que têm o tal do fundo de pensão? Acho que a Vale é um exemplo disso, né? Quem trabalha na Vale vai participar do fundo de pensão. Seria como se fosse uma previdência fechada, uma previdência criada somente para os funcionários da Vale. Então ali eu estou falando de uma previdência complementar fechada. Estas modalidades de previdência, galera, não se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então fiquem atentos. Eu tenho regra na súmula 297, mas eu posso ter exceções, como o caso da súmula 563. Então, se vier alguma questão falando de fundo de pensão, determinando que aquela previdência complementar ela é simplesmente para aquele conjunto de pessoas, esqueça, galera. Aí nós iremos tratar o quê? De regulamentações que serão determinadas internamente para aquele grupo, onde a Vale, em conjunto com os representantes daqueles empregados, trarão alterações estabelecidas conforme a previdência fechada criada. Bacana? Agora, se nós tivermos uma previdência complementar aberta, sem problema algum, tá, pessoal? Um exemplo, às vezes você pode ter uma previdência, né, que você adquira no Banco X, né? Muitos adquirem previdência complementar porque sobreviver com essa previdência do INSS ninguém merece, né, galera? Infelizmente, nós somos muito prejudicados no Brasil, ninguém é valorizado, a cada dia que passa o governo vem a nos detonar um pouco mais. Então a gente precisa de uma previdência complementar aberta. Então você procura a sua instituição financeira de confiança e acaba, né, pessoal, fazendo a sua previdência complementar. Teve problemas, né, pessoal, nesta previdência complementar aberta, feita por vocês, nada impede que vocês utilizem da súmula 297, tá? Aplicando o CDC àquela determinada instituição financeira no qual você reivindicou a sua previdência privada aberta ou previdência complementar. Bacana? Tranquilo? Guardou esses dois apontamentos? Ótimo. Professor, e se lá na minha prova falar da previdência pública? Diga-se de passagem, INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. Professor, recolho normalmente, né, o meu INSS, né, a empresa onde eu trabalho cumpre com todos os regramentos estabelecidos pela consolidação das leis trabalhistas.
mensalmente recolhe lá o meu INSS lindo e maravilhoso. Galera, qualquer relação entre você e o INSS, esta previdência, entre aspas, pública, não se aplica-se Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, olha que aqui estamos falando de previdências complementares, né? Então, são espécies de previdências privadas, tá? Então, fiquem bastante atentos. Nós temos que observar que previdências complementares fechadas também não se aplica CDC. Previdências complementares abertas, teremos a aplicabilidade tranquila, pessoal, né? Da aplicação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Show de bola? Tenho certeza que vocês guardaram isso. Professor, mas por que tratarmos sobre essa situação? Porque ela é de suma importância, já foi cobrada, como já dito, em outros concursos, e eu vejo muitas vezes os nossos alunos errarem, né, pessoal? Ou perderem a sua questãozinha, seja lá do Banco do Brasil, seja lá da primeira fase da OAB, da magistratura, da defensoria, por causa o quê, pessoal? De pequenos detalhes como esse, tá? Então tomem bastante cuidado e vamos para o que nos interessa. Falarmos um pouquinho sobre os direitos básicos do consumidor, né? Professor, aonde que eu vou achar esses direitos básicos, né? Lá no início hoje do nosso módulo, nós falamos que os direitos básicos eles se encontram no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Professor, então se eu tiver dúvida, aonde que eu vou fazer a leitura desses artigos? Artigo 6º. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com 10 incisos. Artigo 6º, 10 incisos que falam um pouquinho, né, pessoal, das situações hoje existentes do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? E o que nos traz, pessoal, os nossos 10 incisos do artigo 6º do CDC? Olha que interessante. Primeiro, são direitos básicos dos consumidores, né? A proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos ou serviços considerados perigosos ou nocivos. Pessoal, olha que interessante, já nos traz o inciso 1º do artigo 6º. O inciso 1º do artigo 6º, ele já nos deixa bem claro que o fornecedor, ele deve colocar produtos no mercado de serviço, certo, pessoal? Desculpe, produtos no mercado de consumo ou serviços no mercado de consumo que tragam proteção à nossa vida, à nossa saúde, à nossa vida, à nossa saúde, à nossa segurança. Ele tem que trazer uma proteção à nossa integridade física, tá? Tanto é verdade, pessoal, que quando nós falamos em direitos básicos do consumidor, nós acabamos lembrando também daqueles módulos passados que estudamos aqui sobre os princípios básicos. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, como já dito, é uma lei principiológica. Então está aqui no artigo 6º já um princípio também trabalhado por nós, que é o princípio, pessoal, da saúde e segurança. Ou seja, todo fornecedor, ele tem que trazer essa proteção necessária. Ele tem que alertar, pessoal, de todos os perigos inerentes ao produto ou serviço que ele está oferecendo. O grau de nocividade que esse produto traz à sua segurança, à sua saúde, quando ele é utilizado. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma questão da nossa prova de OAB, ou do Banco do Brasil, ou tão mesmo da magistratura, que lhe pergunte o seguinte: é proibido colocar um produto nocivo à saúde no mercado de consumo? Às vezes, quando vem uma afirmativa como tal, você marca como verdadeiro. Você vai lá e marca, faz um X. Pô, professor, a resposta é essa. Tá lá, alternativa A. Mas, galera, isso é pegadinha. O CDC, ele, em regra, não proíbe a colocação de produtos nocivos. Ele, na realidade, limita o fornecedor que, no caso de colocação de produtos como tais, ele tem que estabelecer todas as informações necessárias quanto à nocividade daquele produto para que ele possa ser colocado.
É claro que quando ele tem um alto grau de nocividade, riscos à sua saúde e segurança, ele será proibido. Mas o que eu quero deixar bem claro, que produtos que tenham nocividade à saúde, não tem uma proibição de plano. Vocês estão me entendendo? Ele pode ser colocado, desde que contenha todas as informações necessárias. Então, um ponto importante, um exemplo que eu falo, são os agrotóxicos. Os agrotóxicos faz mal à saúde? Professor, faz, nós sabemos que faz. Mas notem, eles são proibidos? Muitos deles não. Eles são colocados no mercado de consumo, eles são disponibilizados ao consumidor, mas sempre o que, pessoal? Que traga índices de risco, perigo, consequentemente nocividade à nossa saúde, ele tem que ser devidamente informado. E quando há altos riscos, altos graus, quebra-se esse limite. Aí sim ele se torna-se proibido a ser colocado no mercado. Mas caso não, pessoal, eu tenho a obrigatoriedade de comunicação. Que aí vamos estudar outro princípio importante aqui também, que é o princípio da informação. Informação clara, precisa e legível sobre os produtos e serviços colocados no mercado de consumo. Bacana? Então este é o nosso primeiro direito básico que temos aí no artigo 6º. 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Galera, o que acontece? Nós falamos aqui, né, de políticas públicas também que são exigidas, cobradas pelos nossos entes governamentais, pelo nosso governo. Criação de políticas públicas, né, pessoal, para trabalhar a educação para o consumo, né? Hoje o Brasil, a cada dia que passa, está desenvolvendo mais, né, políticas públicas, observando a preocupação que o Estado tem com os consumidores. Estamos agora observando uma lei belíssima que foi criada, pessoal, que é a lei do superendividamento. É um exemplo que eu gosto de trazer aqui. É uma forma que nós temos do governo criar políticas públicas para desenvolver uma educação para o consumo também. Para demonstrar que hoje existe a possibilidade daquele que esteja superendividado, cumprindo os critérios da Lei 141/81 de 2021, que ele possa o quê, pessoal? Quitar essas dívidas, buscar acordos que ele possa devidamente pagar na forma mensal, para que isso não retire dele, né, pessoal, o mínimo substancial, para que ele possa sobreviver com um determinado valor e ao mesmo tempo tirar um pouquinho daquilo para que ele possa quitar as dívidas abertas que ele possui. Então a lei do superendividamento é uma política pública também que os nossos governantes já observaram e nos trouxeram, que os nossos legisladores criaram no intuito do quê, pessoal? De facilitar a vida daqueles que não têm condição e que hoje estão super endividados, tá? Então é claro que a gente vai ter um módulo falando só sobre lei de superendividamento, que é uma lei belíssima, é nova, é de 2021 e que com certeza vai ser cobrada em uma diversidade de futuros concursos públicos, tá? Então é importante nós observarmos a educação para o consumo, o governo também incentivando, né, levar pessoal às escolas, cursos, capacitações dos professores para que ele possa trabalhar essa educação do consumo para com os seus alunos, né? Políticas públicas como conferências, palestras que devem ser levadas à população para que eles entendam dos seus direitos, para que também muitas vezes respeitem direitos que o fornecedor possui, para que nós tenhamos o que, pessoal? Um equilíbrio nessas relações de consumo. Nessa segunda parte também nós falamos o que, pessoal? Assegurar a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Isso também é importante, demonstrarmos através dessas políticas públicas que o fornecedor tem que respeitar os consumidores, que o fornecedor tem que dar essa liberdade ao consumidor de escolher o que mais lhe agrada, o que mais muitas vezes lhe trará o que? Benefícios, não o obrigando, não o determinando que ele deva levar aquele produto específico ou tão mesmo aquele determinado serviço.
Então, eu não posso, como fornecedor, quebrar a liberdade de escolha, tá? A liberdade de escolha é um direito básico atribuído a todo fornecedor. Bacana? Vamos lá então, pessoal. 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composições, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, novamente, pessoal, você vê que nós temos uma cumulatividade, né, do inciso 1 com o 3, né? Parece que eles estão interligados, porque o 3, novamente, pessoal, ele fala sobre riscos que o produto pode apresentar. Ele fala das características, né, pessoal, que devem estar claras, precisas, legíveis, para evitar o que, pessoal? Qualquer tipo de risco à saúde ou segurança. Então aqui é importante nós falarmos no inciso 3 do artigo 6º, pessoal, que ele deixa bem claro um outro princípio já estudado em módulos anteriores, que é o princípio da informação, o princípio do dever de informar. Ou seja, eu tenho a obrigatoriedade como fornecedor, galera, de trazer essas informações para evitar que você não tenha um critério, pessoal, né, de liberdade na escolha do seu produto ou serviço. Então, se eu tenho ali todas as características claras, precisas e legíveis em todos os produtos ali ofertados, eu não vou quebrar o direito de escolha, a liberdade de escolha que eu tenho em trazer para mim, em adquirir o produto que eu acho mais benéfico. Então ali eu não tenho uma obrigatoriedade entre levar A e B. Eu vou levar aquele que eu tenha mais vontade e que entenda ser mais benéfico à minha pessoa. Então, isso é importante, pessoal. O princípio da informação, para mim, é um dos princípios mais importantes que nós temos no artigo 6º. Porque é através dele que nós reivindicaremos a este fornecedor o cumprimento da lei, tá? Então, pessoal, colocou o produto, o preço sempre deve estar em destaque. As características daquele produto, se ele é 110, se ele é 220, né, pessoal? Se ele tem alguma característica especial que ali deve ser trazida, né? Se para que ele cumpra com determinada função, ele tenha que ter incluso ali um acessório, e esse acessório não vem em conjunto com ele, tem que ser informado, para que você não seja induzido a erro e para que você não quebre, você fornecedor, o inciso 3 do artigo 6º, que é o princípio da informação. Então assim, pessoal, eu brinco bastante, mas direto ontem mesmo, né, assistindo TV em casa, a gente vê algumas grandes marcas, algumas grandes lojas de eletrodoméstico fazendo divulgações contrárias ao próprio artigo 6º. Ontem mesmo estava aparecendo a divulgação de uma loja na TV falando sobre a divulgação, a publicidade de vários produtos, o preço de vários produtos que ele está ofertando em virtude do período, né, do mês do Dia dos Pais, que é agosto. Bacana. Mas quando você observa lá, pessoal, a publicidade, ele fala assim, ó, venha comprar o seu, né, vamos supor lá, deixa eu ver, o seu computador, 10 vezes de R$1.000. Só que ele não aparece, pessoal, o preço à vista. Ah, professor, mas 10 vezes de R$1.000 dá R$10.000, é fácil de calcular. Mas galera, não é porque é fácil de calcular, é porque é obrigação do fornecedor. Então muitas vezes o que acontece? As prestações é um grande atrativo para o consumidor, tá? Então às vezes eu posso colocar lá, ó, TV 21 vezes de R$500. Pessoal, em nenhum momento ele está lá divulgando o valor total. Qual que seria a negatividade disso? A compra daquele produto através do valor da parcela. Você não faz o cálculo, o seu cérebro não emite naquele momento, pessoal, não cativa o valor total, porque ele já não está sendo divulgado. Então é uma ideia hoje, pessoal, e uma tática feita pelas grandes empresas para cativar você pelo valor da parcela e não pela integralidade cobrada pelo produto. Então você fala assim, não, R$500 para mim, poxa, eu ganho 2.500.
Se eu vou aplicar só 500 aqui, vai sobrar 2.000. Excelente, eu quero a TV, eu vou comprar. Mas você não calcula as 21 parcelas. Por quê? Porque lá ele não lhe traz o valor à vista. Então ele quebra com o princípio da informação. Isto, pessoal, não pode ocorrer, tá? Apesar que a gente vê, que a gente observa todos os dias esta prática abusiva no mercado de consumo. Mas como aqui a gente está detalhando essas circunstâncias para concurso, concurso é lei, concurso é regra, ou seja, não pode acontecer. Bacana? Se você passar por isso no dia a dia, também exija. Pode pegar o Código de Defesa do Consumidor, que por meio de lei federal também é obrigatório que todo estabelecimento comercial tenha um exemplar à disposição e de forma visível ao consumidor, sob pena de multa que atinge mais de R$1.000, tá? Então fiquem bastante atentos. Bacana? Vamos lá então. 4. É direito básico do consumidor a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento do produto ou serviço. Aqui também, pessoal, é bastante interessante nós observarmos, e é uma circunstância que também iremos estudar em um módulo específico, que são as publicidades, as práticas comerciais, né, desenvolvidas no mercado de consumo. Mas o próprio artigo 6º, pessoal, já nos atribui que é direito básico nosso, né? Buscar observar que toda divulgação, ela deve ser, pessoal, né, de forma precisa. Ela não pode, de forma alguma, ser uma publicidade que venha nos enganar, que venha trazer abusividades. Então tá lá. Esse inciso, ele pode ter uma acumulação direta com o artigo 36, 37 e 38 do CDC, porque são os artigos que trabalham com as práticas comerciais. São os artigos que irão trabalhar, pessoal, com as formas de publicidade, com as formas de divulgação de um produto ou serviço no mercado de consumo, tá? Então aqui, galera, lembrem-se sempre que esse exemplo de publicidade que eu trouxe agora da loja de eletrodoméstico também pode tocar aí a esse direito básico do nosso inciso 4º, tá? Então publicidades abusivas, enganosas, são o que, pessoal? Proibidas, né? Publicidades ou práticas comerciais que tragam o que, né, pessoal? Critérios coercitivos ou desleais. Critérios coercitivos são aquele que já te obriga a levar aquele produto, né? Ou uma prática abusiva, pessoal, que nós encontramos muito no nosso dia a dia. Você chegar a um local e querer levar o componente A. Mas para você levar o componente A, a loja obriga que você leve o componente B. Então você tem que comprar em conjunto. Notem que isso é uma prática abusiva proibida pelo CDC. Está lá no artigo 39, inciso 1. O que também conhecemos como a famosa venda casada. Ou seja, ofertar um produto em serviço, obrigando a levar outro produto ou serviço. Isso não pode. Então ali, pessoal, nós já estamos observando, né, uma circunstância de prática comercial coercitiva. Ou seja, ele está obrigando você a levar. Porque se eu quero A e eu quero levá-lo, infelizmente ele lhe obriga a levar o B, senão você não tem o A. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas por interromper os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas
10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.